Bom dia, queridos irmãos da cabana, tudo bem? Bom dia, meus irmãos. Hoje, estamos aqui no café de terreiro, né? A gente depois precisa ver esse horário, se esse horário consegue alcançar o maior número possível. Senão a gente muda aí para quê, Léo? Ceia de terreiro? De repente, ceia de terreiro, melhor hora, a gente faz à meia-noite. De repente, a gente tem mais adeptos. Mas de toda forma, estamos aqui, vamos deixar aqui essa gravação com um assunto que são que de vez em quando chega para a gente também algumas dúvidas relacionadas às guias de trabalho, às guias de proteção que são usadas nos terreiros, que são usadas nas sessões, enfim, esse instrumento de trabalho é tão importante, tão cheio de, às vezes, de mistério para às vezes aguça essa curiosidade. Então a gente trouxe, tá trazendo, na verdade, um pouquinho sobre essa ferramenta. Bacana. E o que são, na realidade, as nossas guias? Essa ferramenta que a Eliane está falando, esses cordões, esses colares que a gente usa. As guias, na realidade, elas são círculos mágicos. São círculos mágicos, círculos de proteção, círculos que ampliam o nosso contato com. Peraí, por aqui. Ampliam nossos contatos com as nossas entidades. É como se liberasse o nosso canal. E durante o trabalho, ele fortalecesse esse vínculo mediúnico para que o trabalho ocorra com mais fluidez, com mais facilidade. E ao mesmo tempo protege das energias que estão circulando ali naquele momento, São tantas pessoas que passam por uma assistência, por um tratamento, então ela serve aí tanto para fortalecer esse vínculo da entidade com o médium, como também um sistema de proteção. E as guias, elas são feitas através de sementes, através de vidrilhos, através de pedras, tocos. Então, depende. Só não é aconselhável plástico, Isso, continhas de plástico. As contas de plástico não devem ser usadas, apesar de a gente achá-las aí em quase todas as casas de Umbanda sendo vendidas. As miçangas de plástico, elas não seguram energia. O plástico, ele não pega energia, não segura energia. Então elas não funcionam. É fácil de entender, né? Ele não Exatamente. transmite. Então tem até umas que parecem uns vidrilhozinhos que a gente tem que tomar um certo cuidado. Se você bater nela aqui assim, você vai sentir que existe uma diferença. Se ela não fizer barulho, é plástico. O plástico, ele não pega energia, então não adianta a guia de plástico, não funciona. E se você tem uma guia onde você tem materiais misturados, sementes, dentes e plástico no meio, quebra energia do mesmo jeito. Porque a guia, ela tem que circular energia. Tem que circular energia nela. Tem algumas guias ainda que tem uma pedra maior. Nós não temos nenhuma delas aqui na cabana. Ela tem uma pedra maior aqui assim, que é a... como é que é o nome dela? Firma. A firma, ela funciona de entrada e saída de energia. Na verdade, ela potencializa, é como se ela abrisse um portal para entrar e sair energia. Essa aqui, a energia circula, mas não tem essa potencialização de entrada e saída. Ela mantém a conexão, ela mantém a proteção do médium, mas a firma, ela é muito utilizada nos terreiros de candomblé. E é um assunto interessante também para a gente estar falando, quando a gente fala de guia, falar das grandes diferenças, novamente falar das diferenças da Umbanda para o Candomblé. Apesar delas serem religiões, vamos dizer assim, primas, mas primas distantes, porque cada uma tem um encaminhamento, tem um viés. No Candomblé se cultua os orixás como divindades, como personificações. No Candomblé não são cristãos como nós. Aqui na Umbanda não. Aqui na Umbanda nós somos cristãos
e nós cultuamos as entidades, nós cultuamos os espíritos. E até a forma de lidar com isso é diferente. Por exemplo, no candomblé, para você usar guia, você tem uma série de iniciações que devem ser feitas. E existem hierarquias. Então, coisas que na Umbanda não tem. A Umbanda ela preza pela simplicidade. O candomblé é muito bonito, todas essas formalidades que eles têm. Tem todo um fundamento específico, exatamente. Tem todo um processo ritualístico que precisa ser respeitado. Eu acho que no candomblé tem uma coisa bacana, que é você respeitar o mais velho e ao mesmo tempo ensinar para o mais novo. Não é o mais novo só em idade. Eles falam, pode ser que uma criança tenha chegado antes no terreiro e eu tô chegando agora. Então, na religião, aquela criança é mais velha do que eu. Então, eu devo respeito àquela criança que já está naquele contexto há mais tempo, que já tem uma fundamentação maior, já passou por níveis que eu ainda não passei. Então, é diferente. É todo um processo de identidade mesmo diferente. Exatamente. E aqui na Umbanda, então, a gente vai ter, dentro da cabana, uma guia que todos os irmãos vão usar, todos os filhos vão usar, que é a guia de Oxalá. Cada terreiro adota uma. Nós vamos adotar a princípio de Oxalá, salve a orientação do Pai João, se ele resolver que vai ser um pouco diferente. As guias, elas têm 2 tipos de guia, que é a guia de proteção, a guia de uso diário. A guia de proteção é de uso diário. E a guia de trabalho. A guia de uso diário é que você vai usar o tempo todo. Só que ela tem um detalhe. A nossa guia de trabalho, a que a gente vai usar durante as atividades do terreiro, ela é uma guia muito longa. Ela pega todos os orixás. Desculpa. Todos os chakras. Todos não, né? Na realidade, ela pega até o plexo solar. Ele vai até o plexo solar, um pouquinho abaixo do plexo solar, quase encostando no segundo chakra. Então, ela serve desse contato. Já a guia de proteção, ela não precisa ser tão grande. Ela pode ser uma guia bem menor, do tamanho de um cordão, de um colar, onde você pode usar, simplesmente colocar ela e você usar durante o dia todo, sem problema nenhum. Porque se você coloca uma guia dessas de trabalho, ela vai até o umbigo, e você abaixa, a guia aparece lá embaixo, vai arrebentar, vai estragar, então vai incomodar para você trabalhar ao longo do dia. Então não é interessante usar uma guia desse tamanho. Então a gente utiliza geralmente uma guia pequena. A outra forma de usar, quem não quer usar, pode usar no braço, a guia de proteção. Aí tem que pegar, ver o tamanho certinho, coloca a guia no braço, como se fosse uma pulseira, e a guia de proteção. Aí você pode até usar uma guia de proteção da esquerda. Não tem problema, você vai usar uma guia. Isso a entidade vai dar para você fazer. Não é simplesmente no olhômetro. A gente falou, né, que na cabana usa-se a guia de Oxalá. Essa é uma guia básica, em que todos os médiums, né, vão utilizar, né, junto. Só que tem as guias das entidades. E aí é específico de cada médium. As guias são confeccionadas de acordo com o pedido de cada entidade para seu médium. Por quê? Justamente por ser esse elemento de ligação, de fortalecimento do vínculo mediúnico. Então, cada entidade com seu médium define como são as guias, né, de trabalho deles. Sendo que, nesse caso aqui na cabana, a guia de Oxalá é a guia básica. Aí temos alguns exemplos aqui do próprio Leonardo. A guia de esquerda dele, né, o eixo de trabalho dele, seus 7 catacumbas. Ele pediu uma guia que entremeasse pedrinhas vermelhas e pretas em um número específico. No caso aqui, 77. O seu Pena Branca, ele pediu que fosse uma guia vermelha e verde com 3 pedrinhas verdes e uma vermelha.
Pai João, 7 pedrinhas pretas, 7 pedrinhas brancas. Então, cada guia tem cada entidade tem o seu fundamento para fazer a guia. Bacana. E dentro dessa que a gente está falando inicialmente, do material de confecção das guias, não nunca usar o plástico. Porque o plástico ele quebra a função da guia, não funciona. Então, se tiver plástico, a sua guia tem plástico, deixa ela de lado porque ela não vai funcionar, ela não funciona. E você tem que ter muito trato também quando você guarda suas guias, não é simplesmente para você pegar e jogar dentro de um armário. Tem que ter cuidado dela, porque ela é um ponto de energia muito forte, então tem que se ter carinho com essas guias. Então, quando vai ser montada a guia, como a Liliane falou, ou é através da orientação do pai de santo da casa, do dirigente da casa, da mãe de santo, ou é através da própria entidade. A casa, ela orienta os filhos a usarem determinada guia, todos, no nosso caso, a princípio é de Oxalá, e as entidades vão encaminhando cada uma a sua guia, como a Liliane explicou. E a orientação que chegou é que a gente não usasse guias prontas de trabalho, né? Não usasse guias de trabalho prontas. Então a gente escolheu o material, no caso aqui as nossas guias foram feitas com sementes de açaí, que a gente acaba não recomendando muito porque elas são pesadas. Então, quando você tem mais de uma guia, ao longo da noite, você começa a sentir, né? Imagina, a energia circulante, mas fica um desconforto. Mas eu acredito também que outro material, dependendo do tamanho da conta, possa vir a causar esse mesmo desconforto. Mas, enfim, a orientação que chegou era que cada um deveria fazer, né, a guia. A partir dos elementos escolhidos, a gente faz o fio, porque é todo um processo também já mediúnico, de canalização mediúnica, de você com o seu guia ali. Então, não era pra gente comprar guias prontas. Pode até comprar uma guia pronta, mas teria que refazer a guia de acordo com as orientações. E depois a gente traz essas guias pro Pai João consagrar e para a própria entidade fazer a consagração. E a guia é interessante, ela tem diversos materiais, como a do Seu Pena Branca. Você tem aqui a semente e você tem aqui o dente. Mas foi inspirado também, né? Isso aqui foi inspirado? Não foi determinação dele, não? Então, mas é interessante você ter a mistura de elementos. Ainda podia ter aqui ainda nessa guia, podia ter madeira, podia ter vidrilhos, podia ter pedras. Então tudo isso poderia ter nas guias. Quanto mais material natural você misturar, mais potencialidade você traz para sua guia. No caso da guia do Pai João, são sementes e madeira. E você ainda pode, dependendo da orientação da sua entidade, você está colocando símbolos na guia. No caso aqui, como a entidade é a do Preto Velho, o Preto Velho trabalha na cruz, então essa aqui é do Pai João, que sempre preza pela simplicidade das coisas. Ele é sempre muito claro em relação a isso, né, amor? Sempre. Que é a simplicidade, sempre a simplicidade. Na dúvida vai pela simplicidade. Coerência, bom senso, organização, né? Não pode nada ser solto, mas prezar sempre pela simplicidade. Sempre pela simplicidade. A gente sabe que tem guias que vêm com contas, né? Que vêm aí da África e acabam sendo guias caras, né? Muito caras. Mas isso daí depende muito do terreiro, tem toda uma fundamentação. Eu gosto muito da fala do Adérito Simões, que ele sempre coloca o ensinamento dele e depois ele fala, mas se o seu pai de santo diz o contrário, diz de outra forma, ele tá certo, eu tô errado. Então é isso, quando a gente frequenta um núcleo, uma egrégora, e aquelas informações fazem sentido pra gente, a gente segue aquilo, né? Mas se de alguma forma foi em outro lugar e vivencia a religião de uma outra forma, aquele conjunto de fundamentos vai fazer sentido para ali, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Aqui na cabana do Pai João a gente segue as orientações
do Pai João, e ele sempre preza, ele sempre bate nessa tecla da simplicidade, com organização, com coerência. É isso, eu acho que falamos quase tudo sobre as guias. Tem muita coisa para falar ainda. Só que aí são assuntos um pouco mais complexos que. Mandem perguntas, podem mandar perguntas, Que tem a questão do fio de contas, que é o fio que é utilizado, ele tem que ser ou branco ou transparente. Quando uma guia arrebenta, é quebra de demanda. Então, se você está usando sua guia de proteção, é uma guia pequena, com uma linha por dentro mais forte, e durante o dia aquela guia arrebenta, é porque ela quebrou uma demanda. Aquelas contas você pode pegar e jogar fora. Entendeu? E se você tiver, por exemplo, se for uma guia de trabalho, arrebentar é quebra de demanda. Aí tem que ver determinadas situações, por exemplo, se a guia o fio de conta dela é muito fino e for uma guia muito pesada, ou seja, uma guia mal feita, ela pode arrebentar e não é quebra de demanda. É um material realmente que não funcionou. Então quando é a gente que monta, a gente coloca o material sempre o melhor material que a gente conseguir. Para a gente ter sempre a certeza que não foi quebra de demanda, que na realidade foi o material que era ruim. A gente ainda tem uma outra guia que nós não temos aqui, porque tem um tempo que eu não uso, que é a guia de aço 7 linhas, que é uma guia de proteção, é uma guia de utilização diária, só que ela é uma guia incômoda, porque ela é toda feita de aço e tem as ferramentas dos orixás ao longo dela toda. Então é bacana, é para demanda muito forte, então se você trabalha numa região, acho que agora está encerrando o vídeo, está encerrando o espaço ali. Então, meus irmãos,